Uma sequência de temporais com volume de água recorde, uma estrutura urbana precária, uma história que se repete a cada estação de chuvas. Uma corrida para buscar sobreviventes entre paus, pedras e muita lama. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Dia de buscas e atendimento numa área arrasada pelas chuvas do fim de semana. O litoral norte do estado de São Paulo está em estado de calamidade pública depois de uma sequência de temporais que atingiu a região, um volume de água recorde para o período e com um saldo de dezenas de mortos, dezenas de desaparecidos, centenas de desabrigados e desalojados na casa do milhar. Há muitas décadas, há mais de 70 anos, não havia uma chuva destas proporções e, evidentemente, isso foi um grande provocador desse agravamento do desastre, e com todas as consequências que nós estamos aqui acompanhando. Você ouviu o Paulo Pimenta, que é ministro da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, numa entrevista ao canal CNN Brasil. Ele foi até as áreas atingidas para aguardar a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, que também se deslocou à região. Na véspera, o governador Tarcísio de Freitas já tinha viajado para o litoral norte. Prioridade nesse momento é dar assistência às pessoas. Nós temos muitos desabrigados, desalojados e muitas áreas onde houve soterramento, desabamento. Então, a ideia é trabalhar nessas áreas. Basicamente, elas estão concentradas em Juqueí e também na Barra do Saí. É lá que a grande parte do nosso efetivo vai se concentrar neste momento, porque lá estão a maior parte das vítimas. Você ouviu aí o Tarcísio numa entrevista ao canal Record News. O governador citou 2 praias de São Sebastião, município onde está a maioria das vítimas. O dia começou com uma contagem de 36 mortos, mas ainda existiam pelo menos 40 pessoas desaparecidas. Os temporais deixaram um rastro de destruição. Santos e Guarujá tiveram enchentes, mas a parte mais atingida foi aquela que vai de Bertioga, ainda na área central do litoral, e que avança para o norte, passando por São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. São municípios com vários quilômetros de extensão. Além de concentrações urbanas em cada uma dessas cidades, há dezenas de praias com seus centrinhos comerciais, comunidades e condomínios. São praias que ficam em estreitas áreas planas entre o mar e as montanhas. Esse trecho é cortado pela rodovia Rio Santos, que chegou a ser interditada em alguns pontos. Entre a estrada e o mar ficam muitas casas de veraneio, e esse é o lugar para onde vai a maioria dos turistas. Para lá da estrada, em direção à serra, é onde se concentra boa parte da população local, em moradias mais precárias, às vezes em área de risco. A praia de Barra do Saí, em São Sebastião, foi um dos locais mais atingidos pelos deslizamentos, como disse o governador Tarcísio de Freitas. O lugar segue essa geografia que o Antônio falou. Na faixa entre a estrada e o mar, muitas casas de veraneio. Do lado da estrada em direção à serra, fica a população local. E é ali, justamente na parte entre a estrada e a serra, que fica a Vila do Saí. Ao menos 30 pessoas morreram na comunidade. Os moradores disseram na tarde dessa segunda que havia ali mais 20 pessoas soterradas. A região tem formação rochosa, coberta por algo em torno de 2 metros de terra. Essa terra foi sendo molhada pela chuva e ficou saturada. Com os fortes temporais do fim de semana, a terra deslizou. Daí, as pessoas foram soterradas em suas casas. Teve também muita enxurrada, com ruas tomadas pela água. O Mar Verde, cercado por Mata Atlântica, ficou marrom. Carros foram tragados. As pessoas tiveram fornecimento de água afetado devido a pedras, troncos e lama que invadiram as estações de tratamento. Troncos derrubaram postes de energia elétrica e cabos de fibra ótica se romperam. Casas ficaram sem luz e as comunicações foram interrompidas em várias áreas. Ainda tinha gente isolada mais de um dia depois da tempestade. Os governos federal, estadual e as administrações municipais estão com cerca de 600 pessoas trabalhando na região, entre polícia militar, bombeiros, defesa civil e exército. Por causa de bloqueios em estradas da região, foi necessário usar aeronaves. São 4 helicópteros da PM Paulista e outros 5 do Exército transportando mantimentos e feridos.
As equipes estão levando colchões, cobertores, comida e água potável para quem está lá. A Prefeitura de São José dos Campos, que fica a pouco mais de 100 quilômetros do litoral, criou vários pontos de doações na cidade para ajudar os mais de 1.700 desalojados, ou seja, as pessoas que estão fora de casa apenas temporariamente, e os mais de 700 desabrigados, aqueles que perderam definitivamente as suas casas. Existem outras iniciativas de arrecadação de mantimentos no geral, nas prefeituras de Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião. O Fundo Social do Governo do Estado também está arrecadando. Todos eles estão recebendo doações de camas, colchões, eletrodomésticos, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e infantis, água potável, roupa de cama e banho, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de eletrodomésticos. O Instituto Verde Escola e o Instituto Conservação Costeira estão recebendo doações via Pix. A ONG Gerando Falcões também. A organização promete acrescentar R$1 para cada real doado. A Legião da Boa Vontade é outra organização que também está arrecadando dinheiro para enviar para as vítimas das chuvas. O governo do estado de São Paulo afirma que alguns pontos do litoral norte receberam um acumulado de chuva que passou de 600 milímetros num espaço de 24 horas, o dobro do que estava previsto para o mês. É muita água, algo que pode ser considerado um evento climático extremo. E aí a gente entra num tema importante dessa discussão. Porque, afinal, não se trata apenas de uma fatalidade, uma tragédia inevitável. Eventos climáticos extremos são uma das características das mudanças do clima, agravadas pela ação humana a partir da emissão de gases do efeito estufa que influenciam o comportamento da atmosfera terrestre. Segundo um relatório de 2021 do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, esses eventos climáticos extremos, como chuvas, secas ou incêndios florestais, tem aumentado em frequência no mundo. A tendência é a situação piorar se medidas mais eficazes de combate às mudanças do clima não forem tomadas. Desastres desse tipo ocorrem há décadas no Brasil, principalmente na época das chuvas de verão. Antes do litoral norte paulista, o país já tinha registrado no fim de 2022 alagamentos, deslizamentos e formação de crateras em rodovias em cidades do Paraná, de Santa Catarina e de Sergipe. Entre 2021 e 2022, houve desastres na Bahia, em Minas Gerais e na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Todos eles agravados pelas mudanças do clima. Apesar disso, a prevenção ao problema recebe pouca atenção. A situação se agrava também não só porque está caindo mais chuva, de uma forma mais concentrada. É que essa água cai sobre estruturas urbanas precárias. O Brasil tem problemas crônicos de planejamento urbano, habitação e saneamento, criados no momento da formação das cidades do país. E a população que fica mais vulnerável é a população mais pobre, exposta em áreas de risco. Segundo um documento publicado em 2022 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com outros órgãos e instituições, o Brasil teve, de 1991 a 2020, cerca de 63 mil ocorrências de desastres em quase todos os seus 5.568 municípios. Desastres causados pela chuva, desastres causados por chuva intensa, estiagem, vendaval, erosão, ondas de frio, entre outros. Assim como a questão do clima, esse é um problema que precisa ser combatido a longo prazo. Ao poder público, cabe elaborar projetos que prevejam obras de infraestrutura e de prevenção, como canais de drenagem, obras de contenção de encostas e projetos de reconstrução de matas ciliares, que ficam nas margens dos rios. No curto prazo, a melhora dos sistemas de alerta pode ser uma saída. A Defesa Civil Estadual tem esquemas de envio de mensagens por celular, por exemplo, mas é um sistema que precisa ser aperfeiçoado. Segundo o levantamento do início de 2022 da Associação Contas Abertas, o investimento federal em prevenção de desastres caiu de 3 bilhões de reais em 2013 para 1 bilhão de reais em 2021. Os recursos federais para obras emergenciais, para mitigar os desastres, para conter encostas, também minguaram nos anos recentes. Cercado de ministros e ao lado do governador paulista Tarcísio de Freitas e do prefeito de São Sebastião Felipe Augusto, o Lula falou na cidade do litoral norte após sobrevoar as áreas atingidas. O presidente exaltou a união entre eles ali, mesmo sendo adversários políticos. O governador é do Partido Republicanos e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prefeito é do PSDB, rival histórico do PT de Lula. A promessa das autoridades é construir casas em locais seguros para os desabrigados, a partir da disponibilização de terrenos pelo município. Para além do socorro emergencial, o que fica agora é o desafio de lidar com as questões estruturais, não apenas ali no litoral norte,
mas nas áreas de risco espalhadas pelo país, locais rondados de tensão e temor da morte, cada vez que cai muita água do céu. A presença do plástico no ambiente marinho gerou formações idênticas a rochas naturais na Ilha da Trindade, um local isolado e praticamente inabitado a 1.140 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo. A descoberta foi da geóloga e pesquisadora Fernanda Avelar, da Universidade Federal do Paraná. A Isadora Rupp escreveu sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar futuros possíveis a partir de temas-chave, como o meio ambiente. Não é novidade que a maior parte do lixo encontrado nos mares e oceanos é plástico, 80% de tudo que é recolhido segundo um estudo global de 2021. No caso da Ilha da Trindade, as rochas de plástico se formaram provavelmente por causa da queima do lixo. Sabe quando as pessoas fazem uma fogueira para queimar os resíduos ao invés de descartar o material corretamente? Pois esses restos do plástico derretido são espalhados pelo vento, e aí as partículas interagem com os sedimentos da praia, que formam as rochas naturalmente, como os minerais, por exemplo, e dão origem a essas rochas plásticas. A cientista, que pesquisa a região desde 2017, fez a descoberta em 2019, durante um trabalho de campo na região. E as avaliações dela e de outros pesquisadores mostram que as rochas plásticas têm no máximo uns 20 anos. Isso indica que com o plástico as formações rochosas estão mais rápidas e intensas e que o homem está atuando como um agente geológico. E essa é a novidade do estudo da Fernanda Avelar e dos outros pesquisadores. A consequência da presença do plástico é um ciclo vicioso na poluição. A água do mar bate nas rochas de plástico, o que espalha ainda mais o material. E impacta também na reprodução de animais, como tartarugas e aves marinhas, que estranham as novas características e perdem o habitat natural. Antes da descoberta da Fernanda revelar as rochas plásticas no Brasil, fenômenos semelhantes já tinham sido detectados no Havaí e na Inglaterra. O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br/pontofuturo. A Portela, escola de samba do bairro carioca de Oswaldo Cruz, produtora e produto de inúmeros sambas, completa 100 anos neste carnaval. O César Gaglione escreveu sobre o tema. César, conta pra gente um pouco da história da Portela e suas particularidades. A Portela é a escola de samba mais antiga do país e uma das mais tradicionais do Carnaval do Rio. A Portela foi fundada em 11 de abril de 1923 no bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio, por Paulo da Portela e outros sambistas que se reuniam em um bar local para fazer música. A escola tem um papel fundamental na história do Carnaval carioca, sendo uma das pioneiras a introduzir enredos em suas apresentações, com histórias e temas específicos. A escola é conhecida por suas apresentações grandiosas e impactantes, que misturam samba, dança, música, figurino e cenografia. Por isso já foi 22 vezes campeã do Carnaval do Rio. Em 2021, a Portela recebeu o título de Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Rio de Janeiro, pela sua contribuição para a arte e para a cultura brasileira. E César, você fez um levantamento sobre os temas mais tratados pela Portela em seus sambas enredo. Qual foi o resultado dessa pesquisa? E queria que você falasse também sobre o tema deste ano de 2023, que a escola põe na avenida nesta noite de segunda-feira. Eu fiz essa análise usando a linguagem de programação Python e analisando as letras de todos os sambas enredo da Portela desde 1932, quando a escola passou a desfilar oficialmente no Rio. A história do Brasil, a cultura carioca e os recursos naturais do país são alguns dos temas que mais se repetem nos sambas da Portela, com mar, samba e amor sendo as palavras mais frequentes nas letras. Agora, em 2023, a Portela vai apresentar um samba enredo que relembra os seus 100 anos de história, passando por momentos marcantes da escola de samba. O texto do César você pode ler em nexojornal.com.br. Aliás, você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma Com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição deste episódio tem um link para você fazer isso com um desconto especial. Você que é ouvinte do Durma. Da assistência às vítimas dos temporais no litoral norte paulista, passando pelas rochas de plástico descobertas no Espírito Santo e fechando com o centenário da Portela, Durma Com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, colaboração de Mariana Vick e Lucas Zacari, edição de texto de Antônio Mami, participações de Isadora Rupp e César Gaglione, arte de Rafaela Ranzani e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã, terça-feira de carnaval, não tem Durma. A gente volta na quarta de cinzas. Até lá!